Eu não fiz nenhum, né? Não. Então vamos lá. Vai ficar um pouquinho rouco aí, mas nós vamos melhorando, sabe? Você podia apagar isso aqui, mas deixa o like. Então, beleza. O assunto é campo elétrico, dado fundamental. Isso aqui é algo que você não pode deixar de saber. Toda vez que você gera um corpo, você tem um corpo eletrizado, pode ser positivamente ou negativamente, ele vai gerar dois tipos de carga elétrica. Né? Ou, desculpa, se ele estiver eletrizado positivamente, ele vai gerar um campo elétrico. Se ele estiver eletrizado negativamente, ele vai gerar um outro tipo de campo elétrico. O que muda um do outro? Só a orientação. A orientação é para que direção que está indo o campo elétrico. Fácil. Quando é positivamente, o campo elétrico é para fora. O campo elétrico é para fora. Quando é negativamente, o campo elétrico é para dentro. Fechou. Isso são dados. Isso aqui é algo fundamental. Quem determina a orientação do campo elétrico é a carga fonte, que a gente chama ela de Qzão, em Q maiorzão, né? Em Q maiúsculo. Fechou. Você vai na avaliação, vai fazer uma prova minha, moça, desenha ali, ó. Já fica mais sossegado. Considera as afirmativas seguintes. A primeira, a direção do vetor campo elétrico em determinado ponto do espaço coincide sempre com a direção da força que atua sobre a carga de prova colocada no mesmo ponto. A chave da resposta está aqui, ó. Eu te pergunto, o que é direção mesmo? Um lugar determinado. O que é uma direção mesmo? O que é direção? Um De novo, direção é Um ponto. horizontal, vertical, diagonal. Direção é isso. Sentido é, eu olhando de frente para vocês, direita, esquerda, para cima, para baixo, para frente, para trás. Direção é uma coisa, sentido é outra. Não mistura. Porque, ó, ele falou assim, ó, direção do vetor campo elétrico em determinado ponto do espaço coincide sempre com a direção da força que atua sobre a carga de prova colocada no mesmo ponto. Se liga. Carga fonte positiva. Tem um ponto aqui, ó. Pode ser carga de prova maior que zero. O que é maior que zero? Que ele é positivo. Positivo. Ou a carga de prova menor que zero. O que isso significa? Negativo. O campo elétrico é para fora? Sim. O campo elétrico para fora. As duas cargas de prova. Não interessa o sinal delas, não interessa positivo ou negativo. Agora, ao achar positivo e positivo, tem atração e repulsão. Repulsão. Então, essa carguinha aqui, ó, vai sofrer uma força elétrica diagonal para cima. Força elétrica diagonal para cima. Positivo e negativo. A carga de prova vai sofrer atração ou repulsão? Atração. Então, ela vai se mover na direção da carga fonte. Olha isso aqui. Direção das forças e do campo elétrico está na mesma direção, diagonal. O que ele me diz não. Direção do vetor campo elétrico, diagonal para cima. Força elétrica, diagonal para cima. Direção. Direção. Direção é isso aqui, ó. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Agora, sentido. Aqui está os dois indo para o mesmo sentido, está coincidindo. Olha aqui embaixo. Sentido está oposto. Mas a direção é a mesma. Estão no mesmo plano de direção. Diagonal para baixo. Professor, se fosse aqui, vamos provar agora. Carga de prova, maior que zero, Qzinho, maior que zero, Qzinho, menor que zero. Campo elétrico gerado pela carga fonte negativa, para dentro. Campo elétrico vem para cá. Ó. Vetor, campo elétrico, em cima dessa carga de prova para dentro. Vetor, campo elétrico,
em cima dessa carga de prova, para dentro também. O campo elétrico ele determina a carga fonte. Atração ou repulsão entre essas duas? Atração. Atração. Então a carga de prova vem para cá, ó. Vetor, força elétrica. Atração ou repulsão entre as duas? Repulsão. Repulsão, negativo e negativo. Vetor, força elétrica. A direção ó, é a mesma? Direção. Sentido não. Aqui o sentido está para dentro, aqui o sentido está para fora, um para dentro e um para fora. Aquela afirmativa é verdadeira ou falsa? Aquela afirmativa é verdadeira ou falsa? Falso. Tá falando que é sempre, não é sempre. Viu como é que é a vida, né? Coisas da... Ficou um insight forte, ó. Depois eu vou contar quando tiver mais tempo para vocês. Primeira afirmativa. A direção do vetor campo elétrico em um determinado ponto do espaço coincide. Você está coincidindo, não? Está todo mundo mesmo. Está coincidindo. Está todo mundo na mesma direção. Coincide sempre com a direção da força que atua sobre a carga de prova. Colocar nesse ponto. Será? Colocar nesse ponto, eu tirar uma e colocar a outra. Dá um like pelo meu câmera. Dá um like por ele. Ele me ama. Ou, a direção coincide. Isso ali é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Não é fácil, não, bicho. Marquei certo e falei errado. Pois é, tá chutando. Perguntas? Não. Com o conector, ele tem que perguntar. Tá bom. Afirmativa 2. Cargas negativas colocadas em um campo elétrico tenderão a se mover em sentido contrário. O que é sentido mesmo? É vertical, horizontal. Sentido é isso? Não, sentido. Esquerda, direita, para frente, para trás, para cima, para baixo. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Pra cima? Verdadeiro. O que é verdadeiro? Ah, por conta dele sempre. Ah, ó, tá lá na cara. Direção é isso que você falou. Direção é horizontal, vertical, diagonal. Agora se liga nisso aqui, ó. Isso vai acabar. Ele falou que quando a carga de prova é menor do que zero, negativa, os sentidos são contrários. E isso é verdade. Aqui, ó, carga fonte positiva, carga de prova negativa. O campo elétrico é para fora o sentido, para fora a força elétrica sentido para dentro. Sentidos contrários. Um está indo para um lado ou para o outro. E essa está indo lá para o centro, eu estou indo lá para o Rio de Janeiro. Ô, velho, não está para um lado, ninguém, graças a Deus. Não está lá. Carga fonte negativa, carga de prova negativa. O campo elétrico está para dentro, no sentido para dentro, e o campo elétrico está no sentido para fora. Sentidos contrários. Quando a carga de prova é negativa. Você também é bonito ali, isso. Verdadeiro. 3. A intensidade do campo elétrico criado por uma carga pontual é a carga fonte. É colocado em cada ponto, em cada ponto diretamente proporcional ao quadrado da carga que criou, e inversamente proporcional à distância do ponto à carga. Eu gosto de associar campo elétrico, e eu acho que fica mais fácil para todo mundo. Eu acho que eu já falei isso para vocês, se não, fala agora se repita e reforço. Carga fonte, pensa como um modem roteador. Aí você tem um celular. Pergunta básica, todo mundo está ligado. Kaique, conecta aqui. Se você tem um modem roteador e você pega o celular e distancia dele, seu sinal do Wi-Fi fica melhor ou pior? Pior. Ele está falando para mim que está no campo elétrico criado por uma carga pontual, eu coloco em cada ponto diretamente proporcional ao quadrado. Em cada ponto é diretamente proporcional, não.
Porque se eu for aumentar a distância, ele inversamente vai diminuir. Se eu estou aumentando a distância, a tendência é diminuir, não aumentar. E quando diminui, é igual eu tinha comentado um dia para vocês se eu fosse elétrico, é ao quadrado ainda. Aqui, ó, a gente tem um gráfico, quando você pega para analisar, ele é assim, ó. Ele é representado assim, ó. Você tem uma curvinha aqui, ó. Aqui é o E. O que significa a letra E mesmo? Campo elétrico, tá ficando bom. E aqui é força. O que isso justifica para mim, professor? Se eu tiver um campo elétrico aqui, ó, exemplo, 10 Newton Coulomb. Aqui eu não tenho uma distância? Isso não é F, não é distância. Sei lá, 1 metro. Por exemplo, 1 metro. Se eu passar essa distância para 2 metros, cara, esse campo elétrico, ó, estava 1 metro de distância, passei para 2. Aqui o campo elétrico faz cair drasticamente, bem aqui para 2,5 Newton Coulomb. Além de ser inversamente proporcional, é ao quadrado ainda. Então, você duplica a distância, a intensidade cai 4 vezes. A afirmativa está errada. Igual muita gente. 4. A intensidade do campo elétrico pode ser expressa em Newton Coulomb. Verdadeiro. Acabei de mostrar no gráfico aqui, ó. Newton Coulomb. Verídico. Qual a afirmativa que ele tem? Letra C. ABC. Eu passei a número 2. Coincidir é na mesma direção. Eu Coincidir posso resumir lá? Vocês deu uma lida aí? coincidir é sempre na mesma direção. Coincidir é. Pensa assim dentro, ó. Coincidir. Ah, vou estudar para a prova hoje de física. Aí a Claudiana, não, a coincidência eu também. Ou, estou indo lá no centro, eu também. Coincidência, também para o mesmo lugar. Da carona. Azar ter falado, deve estar no centro. Coincidência é isso. Está indo para o mesmo lugar, está no mesmo rumo. Contrário é nada a ver. Professor, qual que é um exemplo de uma direção que não coincide? Um exemplo, vamos considerar que o campo elétrico está nessa direção, ó, aqui ou não, aqui mesmo. Aqui, ó, campo elétrico. E sei lá, surge uma força elétrica para cá, para cima. Esse está coincidindo? Não. Não está no plano horizontal, não está no vertical. Para eles coincidirem, tem que estar no mesmo plano. É isso. Sofrendo. Vou resumir essa questão a 2. Apagar isso aqui. A questão 2, em resumo, é o seguinte: se você fazer curso voltado nessa área, engenharia de algumas coisas, ou você entrar numa empresa também de impressora, você vai ver que elas teve uma evolução. Se vocês fizeram na época do, eu acho que é mimeógrafo, o nome do aparelho. Sua mãe é professora, João? É? Tem muitos anos? Eu acho que ela viveu isso. Eu era o aluno, que a professora passava a folha no mimeógrafo, era como se fosse uma xerocadora a álcool. Ela foi cheirando a álcool, e nós alunos não cheirando essa folha. Com o passar do tempo, vocês iam cheirar também. O cheiro é gostoso, né? Por causa da álcool. Cheiro de álcool. Não, mas é gostoso, velho. A álcool aí, ó. Mais um alcoólatra. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, vai evoluindo as coisas, graças a Deus, e tem até tudo isso aqui. As impressoras evoluíram também. Aqui é um exemplo de impressora a jato de tinta. A gente tem várias, aqui eles só usam toner de laser, é outro sistema. O que tem lá dentro para ajudar e melhorar? Os caras aplicam um campo elétrico lá dentro, que a gente está estudando. Tem 2 placas
elas são eletrizadas e geram um campo elétrico. Aí você tem lá dentro um aparelhozinho que emite o jato de tinta. E os jatos de tinta também são matéria tem átomo, eles uns vão ter eletrizados e outros não. Em resumo, no exercício, ele fala isso, que quando o jato de tinta é lançado, o que acontece no jato de tinta? Uma parte passa reto e outra parte sofre desvio. Desvio 1 e desvio 3. Aí ele te traz um resumo, a orientação do campo elétrico. Aqui, ó, a acetona. A seta grande. A acetona não, né? A seta grande. A acetona não ficou legal, não. A seta grande, aqui, ó. A gente olhando de frente, tá da esquerda para a direita. Então tem um campo elétrico uniforme aqui, ó, passando assim, ó. Só que às vezes só desenhou um, mas aqui está passando todo o campo elétrico, está em cima. Se você jogou partícula eletrizada do emissor de gotinhas, e sofreu desvio algumas e outras não, é porque tem umas que são eletrizadas e outras não. Primeira coisa que eu acho melhor de fazer esse exercício é identificar a orientação do campo elétrico e saber qual são os sinais das cargas de cada placa. Aí eu te pergunto, essa placa está eletrizada positivamente ou negativamente? Positivamente. Por quê? Porque ela está saindo para fora. Fechou, né? A cereja do bolo é isso aí. Então essa placa está eletrizada positivamente, porque o campo elétrico está sendo jogado para fora. Como é um campo elétrico uniforme, você está saindo de cá e de boa, na paz, reto para lá, aqui é quem? Negativo, está recebendo o campo elétrico na paz de Deus. Agora é só analisar a gotinha. Ana Clara, tudo bem? Vamos? Tenta. Tem um X na questão. As gotinhas são lançadas, 3 gotinhas. A do meio não sofreu nada. Ela está eletrizada? Não. Ela não interagiu com o campinho. Ela é o quê? Neutra. A partículazinha 1, ela veio, começou a desviar, vir para cá. Você acha que ela é positiva ou negativa? Negativa. Por quê? Os opostos se atraem. Sim, ó, tentou ser atraída aqui, ó. Então ela veio jogada para cá, ó. Então essa aqui, ó, é menor que zero. Popular negativo. E essa aqui, você jogou, ela desviou, saindo fora da placa e também sendo atraída pela outra. Maior que zero. Popular positivo. Qual que é os sinais das carguinhas? Negativo, neutro e positivo. Sofre não. Carregado negativamente, em ordem, né? Negativamente, neutra, carregado positivamente. Letra A. Nayara, baixou o livro aí, rapaz, tá tudo bem. Sua irmã ficava meio assim comigo, mas parece que ela vai na casa. Perguntas? Posso olhar para cá? Pode. Isso aí é qual letra? Qual letra? 3. Alguém pode me responder, por gentileza? Amarelo. A 3 é rapidinho, não faz não. Isso é bem melhor, né? É. Quem escrever. Sim, eu acho melhor. Minha preguiça é tão grande para escrever. Então, beleza. Considere as seguintes afirmações admitindo que que uma região do espaço está presente a carga geradora de campo elétrico Qzão e uma carga de prova Qzinho nas proximidades. É ali, ó, ali. Carga fonte e carga de prova.
Afirmativa 1. Quando a carga de prova tem sinal negativo, quando a carga de prova QZ tem sinal negativo, ó, não quiser, os vetores de força e campo elétrico têm a mesma direção Perigoso também. e sentidos opostos. Sim, verdadeiro. O que é direção mesmo? Vertical, abaixo, horizontal. E sentido? Sim. Você liga aí, ó, tá vendo? Ó. Bora lá, Franciscano. QC menor que zero. Os vetores de força e campo elétrico têm a mesma direção. Aqui, ó. Verdade. Os dois têm a mesma direção. É verdade. Os dois têm a mesma direção. Sentidos contrários. Um para fora ou para dentro. Um para fora ou para dentro. Sempre? Quando a carga de prova tem sinal positivo, que é sinal que zero, os vetores da força e campo elétrico têm a mesma direção e sentido. Sim. Falso. Não, verdadeiro. O contrário. Isso está errado. Que malandro, ó. Quando é positivo, a direção coincide. E os sentidos também, ó, para dentro. Aqui, ó, quando é positivo, tá feio, mas dá para entender. A direção coincide e o sentido também. Quando... Fechou. Entendeu? É o X da questão. Tá me enchendo o saco também, né? Quando a carga geradora do campo tem sinal positivo, quesão maior que zero, o vetor campo elétrico tem sentido de afastamento da carga geradora e quando tem sinal negativo, menor que zero, tem sentido de aproximação, independente do sinal da carga de prova. Verdadeiro. Verdadeiro também, né? Só final. Sou fiel. Olha, como é que você? E pra Ó, tá aqui essa passadinha. Se todas as informações são verdadeiras. Legal. Sofre não. Boa aula, mas 10 minutos. eu vou passar mais serviço. Eu passei mais algum? Até a 4. Você é 4? É até a 4. Aí já pode, pô. É, já faz aí Vamos rápido. ela aqui. Sofre não. Isso não foi não. Ixi, mano. Boa noite, pronto, só falando. Gente. Ah, esse é o bodão mesmo. Esse é meu não, é? Não, não é assim, não. Acho que é? Ah, Lembrei também. não, vou olhar o restante também. Então vamos lá. Nossa, ficou boa a imagem aqui. Na próxima aula, assim, eu ia ter que gastar 5 minutos desenhando 2 dias. 5 minutos para desenhar, porque vai botar uma rede aí no YouTube. 5 minutos para desenhar, ainda vocês iam criticar. Agora aí, ó, o meu desenho, não. Não, Patrícia. Colorido ainda. Está sendo gravado tudo aqui. Bom, em resumo, análise de vetor. Gente, tem erro não, velho. Ele já te deu os vetores, ele só quer saber quem que é o valor de Qzão, Qzinho e Qzinho. Ali, já tá lá. Simples. Qual que é o sinal da carga fonte? Positivo. Por quê? Porque sim. Posso jogar nada? De novo. Qual que é o sinal de Qzão? Positivo ou negativo? Positivo. Por quê? A resposta é essa. Você muda esse olhar para mim. O campo elétrico é para fora. Aqui, ó. E, o campo elétrico está para fora. Aqui também. E também não tinha jeito. O campo elétrico está para fora ou para dentro. O exercício está errado. Quem manda no campo elétrico é a carga fonte. Se o campo elétrico está para fora, quer dizer que essa carbono é o quê? Positivo. Positivo. Maior que zero. Positivo.
Qzinho. É positivo ou negativo? Negativo. Por quê? E ó, forcinha. Está sendo traído. Qzinho menor que 0. Negativo. Gente. Pensa comigo. Positivo. Força elétrica para fora, tem repulsão. Maior que 0. Positivo. Resposta. Não, você deve sofrer um pouco. Eu botei 9 vezes aqui. Então, quem quer estudar? Pronto. Exercício para casa. Dá um pause, desliga isso. Uma sacanagem.